sendo definida como a ciência e a arte, o bem falar e o escrever. Não precisa a gente pensar muito na própria definição que se é excludente. Quando eu digo que estou criando alguma coisa para o bem falar, eu já pressuponho que existe o mal falar, que eu quero deixar de lado, né? E como também pressuponho que exista o mal escrever a priori. Portanto, eu já estou a princípio fazendo uma seleção, né, uma conclusão, daquilo que eu imagino ser o objeto de minha preocupação. O outro período da palestra é purismo, que voltou também a ser um tema emergente, já foi muito estudado até mais ou menos a época da comunidade interna, depois se acalma um pouco por isso, né, depois que é acabado, outras coisas apareceram com preocupação para o discurso político, mas recentemente essa preocupação reaparece assim, na área de letras, até porque nós voltamos de certa forma, disfarçadamente, do autorismo. Então eu tentei fazer uma definição, e é minha mesmo, tá? De purismo. Foi longa, não dá para fazer, para apresentar como eu apresentei assim oralmente a definição de gramática, e eu escrevi a palestra que eu falo para vocês. Eu sempre escrevo, né, para não me trair, e depois, né, para não me esquecer também das coisas. Então eu coloquei o purismo surge exatamente de um estado de espírito, vou imaginar, ou de consciência, se vocês quiserem, de uma falsa consciência, como diziam os teólogos da língua italiana, que admite a priori um dado nível de linguagem superior ao outro. Primeiro, o purismo é algo assim que antecede, de alguma forma, o próprio código que o legitima. Né? Então, essa falsa superioridade carrega em si a própria ideia de existência e falantes iguais. Em outras palavras, superiores, em relação aos outros, ou a outros, numa mesma comunidade de fala ou comunidade linguística, se vocês quiserem. Assim, agora está na moda, não tem nenhuma simpatia por a pessoa que escreveu este livro, chamado de preconceito. Tá? Estou chamando aqui porque, na verdade, eu preciso evocar, né, pelo menos, este sintagma, vamos dizer assim. Né? Assim, o preconceito linguístico, uma variante do preconceito social, em sua extensão, né? A sociedade cultua uma infinidade de preconceitos, né? Alguns disfarçados, alguns explícitos. Então, antecipa a formulação de um código que eu ampare, que é o código gramatical, que eu legitime na diferença entre os falantes. A gramática tradicional, chamada também de gramática normativa, gramática subjetiva, nada mais é ou nada mais tem sido do que a instituição, eu digo real, que é o manual, né, que sustenta e mantém esse preconceito. Portanto, eu estou dando início a essa fala, né, partindo do próprio título que eu me arrependi de ter dado. Né? Então, gramática e purismo na segunda metade do século XIX, que eu não posso falar da segunda metade só. Daí a minha penitência, né? E que não vou ter tempo de falar do Nordeste. Né? Vou situar, fazer referência dos casos regionais. Então eu trouxe aqui uma transparênciazinha que vai incidir de epígrafe, nova epígrafe. Né?
Então, para dar começo a esta palestra, eu queria chamar a atenção de vocês para o caráter histórico do nosso tema. Isso nos leva, eu sou ruim na digitação e tenho pouco tempo para fazer uma leitura, quando noto que situação que eu não posso mais consertar como é essa aqui. Né? Isso nos leva a apresentar em linhas gerais um quadro conjuntural, né, com a finalidade de contextualizar o assunto. Ainda neste início de palestra, pensaria que não se pode falar de estudos gramaticais do século XIX no Brasil, né, sem recorrer ao que estava acontecendo no desenrolado romanismo brasileiro, o mundo sabe, o romanismo da primeira metade do século XIX, e logo após, né, o evento da independência. Né? Sem recorrer, né, ao romantismo brasileiro, sobretudo em relação à língua literária do Brasil oitocentista. Eu não posso falar nem de gramática, nem de purismo, sem considerar esta camada, né, de produção de linguagem chamada a língua literária, porque ela inclusive foi assim, acionada para justificar posturas puristas. Né? Bem, assim, para situar melhor o nosso tema, necessário se faz destacar a ideia de que a língua, no caso literária, porque se vocês quiserem o português culto, quem foi meu aluno sabe que eu não gosto dessa palavra culto, porque não existe cultura no mundo, isso não existe. Eu sou ciente disso. Então, tudo é cultura, não existe cultura. Eu dou esse exemplo aos meus alunos, porque eu ensino isso há muito tempo. Uma das coisas que eu fiz na minha vida que eu orgulho de ter feito foi muito curso de antropologia para superar este preconceito. Né? Então, literário português chamado culto, por isso que eu pus entre aspas culto, porque eu não considero o que é português de culto. A brincadeira de culto é uma brincadeira literária. Né? Já apresenta ou oferece vasta matéria para o seu estudo. Nessa época já é evidente uma cisão forte entre as duas variantes do português, a de Portugal e a do Brasil, de que o movimento romântico procura tirar proveito. Mais um outro pedaço desta epígrafe, imensa, como já falei, né? O clima de independência do Brasil, com sua euforia nacionalista, todos nós já vimos em alguma matéria no curso de letras, ou mesmo no curso de secundário, acentua essa cisão, suscitando numerosos debates, estudos, polêmicas, muitos de tom apaixonado e emocional, alguns mais objetivos e assentados na realidade linguística do país. Todos convergiram ou convergindo, se quiser, para constituir a vigorosa discussão vulgaríssima conhecida como a questão da língua brasileira. Né? E essa questão assume, pelo menos no espaço do século XIX, mais ou menos 50 anos, de peleja. Bem, assim a língua literária oitocentista apresenta dois períodos bem distintos. É uma coisa que eu vou fazer aqui, não é? É apresentar certa cronologia, às vezes até mudando um pouquinho de nome segundo os autores, né? Para melhor situar o problema e melhor situar, viu, as ideias que eu pretendo passar para vocês. Né? Aí é com relação à língua literária. Uma cronologia ligada a isso. Né? Então, diríamos que nós temos aí essa proposta. Né? O período das primeiras décadas do século XIX até mais ou menos 1840, você tem aquele período que antecede a independência, é o período pobre literariamente, se vocês quiserem, né? Muito voltado ainda para a literatura, para a produção literária arcaica, que é chamado um pouquinho pré-romântica, etc. Né? E
E após o movimento da independência, outros ventos sopram, né? Em termos culturais, em termos também de experimentação literária, até que aparece, né, o texto consagrado do Gonçalves Magalhães, que é tido como a obra que inaugura, né, o movimento literário do Brasil, embora nem seja um texto, eu tive sorte de ver a obra dos poetas saudáveis, né? E ali realmente, né, de romance, eu não sou de literatura, né? Mas me arrisco a dizer isso, de romance talvez tenha o título, né, dos seus poetas saudáveis, né? Então, que corresponde à fase de esforço pela independência, que é literalmente pobre, representa apenas uma continuação sem originalidade do século anterior. Depois nós temos mais um período que é apresentado aí, o do restante do século XX, é um período longo, que se prolonga até o começo do século XX. Isso aqui permite uma série de subdivisões. Isso é mais uma preocupação didática que estamos apresentando, podendo ser dividido ainda em duas fases, ou duas grandes fases. A de 840 a 880, espaço de florescimento e declínio do romantismo. Sabe que o romantismo, para alguns historiadores da literatura, né, é um movimento de três fases. Né? Uma fase de início, ultra-romantismo, o romantismo já se aproximando do realismo, que é o romantismo, por exemplo, do poeta condoreiro, que é o Castro Alves. Né? Bem, então nós temos esse florescimento, essa ascensão, e o declínio do romantismo, com todas as inovações linguísticas, inclusive as desobediências, porque né, a gramática portuguesa geraram agressões verbais dos dois lados do Atlântico, mas tudo isso na busca de uma expressão linguística nacional, no caso brasileiro. Né? E o outro período que eu estou apresentando aí, de 880 a 1922, aí daí para frente eu não vou falar, porque ultrapassa também o limite dessa palestra aqui, né? Mas outros períodos que poderiam ser tratados, podem ser tratados a partir daí. Inclusive aqui mesmo você pode apresentar alguma diferença, que após a polêmica de Rui Barbosa com Carmelo Ribeiro, você pode. E aí uma outra divisão, né, nesse período de praticamente 42 anos, assim. Né? Então, período de ascensão do realismo literário, do romance naturalista e da poesia parnasiana. A poesia parnasiana é um monumento de poesia no Brasil imenso, né? Que coincide com uma retomada classicizante da língua, a linguagem parnasiana, sobretudo, né? Mas também com o desenvolvimento de correntes estéticas inovadoras e linguisticamente livres dos cânones clássicos da gramática. Isso já mais no começo do século XX, né, com toda aquela influência, né, das estéticas modernistas. Né. Veremos mais adiante que nessa fase há contradições de postura ideológica quanto ao aspecto normativo da língua, com momentos de rígido purismo linguístico, como o caso da polêmica entre a redação do Código Civil brasileiro. Então, há uma terceira fase, ou outra fase, a partir de 22, mas que não vamos considerar aqui. Bem, essa longa epígrafe extrai de volta a cadeira para que eu dê continuidade ao que eu escrevi para vocês. Tá? Então, para dar andamento à palestra, eu diria que convém lembrar que os estudos linguísticos e gramaticais do século XIX eram cobertos ou amparados, assim, pela ampla denominação de estudos filológicos. Ser filólogo era algo tão prestigioso na época, né, que eu não sei como é que os gramáticos aguentaram, né, ou suportaram. Tanto que todo gramático dava assim, uma guinada filológica, fosse lá de que jeito fosse. Pode haver as gramáticas antigas, que tinha alguma coisa ali de preocupação etimológica, enfim, uma certa fantasia das etimologias todas, né? Aquilo ali sempre foi um cavalo de batalha, né? Um prato cheio para a filologia.
Então, o professor Silva Elias, inclusive foi meu professor, refere-se desse modo em seus diversos ensaios em filologia e linguística que editou ao longo das décadas de 60 e 70. No entanto, com base na cronologia proposta por um outro filólogo, esse eu não conheci, não é? Que é o Antenor Nascimento, que divide a história dos estudos linguísticos, gramaticais e filológicos no Brasil em 3 períodos, né, que são os seguintes. Depois, se alguém quiser, eu posso passar esse material de alguma forma. Um período que ele chama aqui, que ele denomina o Antenor Nascimento, né, de embrionário, esse é de fato um filólogo, embora tenha escrito também gramática, várias, inclusive livros didáticos, né, que se estende, esse período embrionário, que se estende desde o tempo da emergência da cultura brasileira até 1834. Essa emergência, como você sabe, é sombria, né? Desde quando a gente pode dizer que a cultura brasileira, com esse nome, né, tem início, né? E vem até 1834, né, que é, vamos dizer assim, a data da publicação de uma gramática que tem um certo título apelativo para a época, que é gramática da língua nacional. A palavra nacional aí é muito significativa, se levar em consideração, né, que é uma publicação de 1834, que é o período de ascensão do romantismo e do nacionalismo. Então, o termo nacional anuncia esse tom, né, esse fervor nacionalista, né, da época pós-independência do Brasil. Essa gramática é de uma figura que eu acho que todos vocês já escutaram falar, né, de alguma forma, Antônio Álvares Pereira Coruja, que é o Coruja da gramática, da história da gramática, que viveu no período de 1806 a 1889. Antes dessa obra, assim, né, 2 outras também fizeram época. Há várias, mas essas são feitas no Brasil, que é importante, né, e por brasileiro, né, que a primeira delas é Prece e Compêndio de Gramática Portuguesa, de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, o Frei Caneca, aquele perseguido, né, não sabe que o filho do Frei Caneca foi congelado, assim, ele fez parte de todo o movimento que na época, né, lhe valeu o que ele pode chamar hoje de subversivo, alguma coisa assim, não é? E foi tirado da prisão, né? O Frei Caneca viveu entre 1779 e 1823. Se a gente olhar, o homem que viveu 24 anos. Né? E escreveu essa gramática entre 1817 e 1819. Portanto, na casa de menos de 20 anos. Né? Menos de 20 anos. E uma outra gramática que é Epítome de Gramática Portuguesa, de Antônio de Moraes Silva. Eu não tenho a data do nascimento desse que eu consegui, não localizei, tenho a de morte, que é 1824, 2 anos depois da independência. Então é uma gramática também escrita em etapas, vamos dizer assim, entre 1806 e 1813, em Pernambuco, né? Pernambuco foi um grande centro, não vou dizer gramatiqueiro, porque eu estou ofendendo, né? Mas não é isso, não é nesse sentido de gramatiqueiro, né? Mas de produção e de reflexão normativa sobre a língua, né? Que segue uma orientação cega, e aí chega a ser uma subserviência, que não tem tamanho, né? A gramática de língua portuguesa, modelo de Portugal, né? Bem, uma outra proposta do professor Antenor Nascimento, né, para assim, destacar diferenças na história dos estudos filológicos em língua portuguesa no Brasil, é a fase chamada de fase empírica. Eu não sei como é que se estuda a língua, né, fora deste empirismo, mas está aí a fase empírica, um período empírico, se vocês quiserem, que abrange o espaço de 1834, aqui da gramática, que é pelo nome nacional, né, a 1881, que é a data da gramática, de publicação da gramática de língua portuguesa do Júlio Ribeiro, o Júlio Ribeiro da Carne,
que foi um gramático, vamos dizer assim, que marcou época. Mas, talvez até na época muito mais conhecido pela gramática do que por suas obras literárias. Ainda hoje as pessoas indicam alguma coisa de Júlio Ribeiro como literatura, mas com uma série de observações, né, por conta exatamente do excesso, né, de técnica naturalista que está ali. Né? Então, esse espaço também também de avanço, né, consolidação e declínio do romantismo, do nacionalismo linguístico expresso na ideologia da língua brasileira e do surgimento das campanhas abolicionistas e republicanas, das primeiras euforias sobre a ideologia estética realista. Então é um período de convergência de ideias, né, algumas já desaparecendo, essas que provinham do final de um romantismo e outras nascendo. Né? No fundo, toda uma movimentação fermentada pela ideologia cientificista, que vocês se lembram muito bem, do século XIX, é considerado o século das ciências da vida, ou das ciências naturais, ou das ciências da natureza, se vocês quiserem. Todas elas, assim, se desenvolvem à luz de um certo determinismo oriundo do pensamento judaico. Não é? E isso tem muito que ver com a própria concepção de língua, que se constrói a partir disso aí, né? E da forma como as gramáticas também expressam, né, ou acatam esta concepção. Então, essa ideologia cientificista provém, antes de tudo, né, do positivismo de Comte. Augusto Comte é um pensador francês que vive nesta faixa de tempo, 1798, 1857. E vocês devem estar lembrados, se virem teoria da literatura de alguma maneira, de 1857 é uma data, vamos dizer, muito curiosa, que é a data de publicação da obra máxima do realismo, naturalismo, se vocês quiserem, do Gustave Flaubert, que é Madame Bovary. E essa obra já apresenta toda uma linha determinista de comportamento humano que vai servir de modelo, né, sobre as figuras femininas do romance realista português, Portugal e Brasil. Né? Capitolina tem uma vertente do bovarismo e Luísa uma vertente do... E você vai encontrar isso também, esse mesmo espírito, né, no romance Cortiço e a Luísa tem outros encontros, Rita de Cartomante, outros personagens também trazem essa... não sei se estigma, vamos dizer assim, mas pelo menos trazem traços dessa personalidade. Então essa fase, né, é também uma fase que caracteriza o início da nossa autonomia, uma certa autonomia estética, né, e uma luta por uma autonomia também de norma linguística, que nasce no romantismo, mas que depois se perde na segunda metade do século XIX e que é retomada no início do século XX. E por fim, um período chamado de gramatical, eu estou um pé dentro do século XIX e saindo para o século XX, que situa-se entre 1881 e 1939. Eu estou inclusive vendo isso agora, a partir daqui agora já é um pouco um esforço meu de tentar dividir um pouco esse período, que eu achei muito grande, mas eu não tinha como fazer uma divisão para esta aula, e do que aparece a partir daí. Porque a partir da década de 40, a disciplina linguística vai aparecer no currículo de letras na Universidade do Brasil, né? Não como obrigatória, mas como uma disciplina optativa ou optatória, se vocês quiserem, né? Porque às vezes não tem o que fazer, tem que fazer aquela disciplina, né? E já é Matoso Câmara que vai ensinar, e a partir de 1964 a linguística passa a ser obrigatória nos currículos de letras. Então, já pode pensar uma história dos estudos linguísticos e gramaticais, considerando, né, esta influência na formação de professores, né, no Brasil. A influência da linguística
se batendo com toda uma tradição de estudo gramatical, às vezes até uma tradição muito sofisticada, não é? Então, em 1939 é data de fundação da Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil. E aí, nesse período, é em autonomia. A norma, a partir de 22, não é mais a norma portuguesa. É a norma do Brasil para ter uma norma do português independente da norma Lisboa-Coimbra. Bem, esse período permite desdobramento. Como eu falei, você que a gente vai depois de assim, mas em períodos menores, porque a velocidade das ideias aí realmente é quase que incontrolável, né? E outras subdivisões que não vamos fazer aqui por motivo de tempo, de espaço, etc. Bem, nesse terreno, vamos dizer assim, tem o Nordeste e Foco, que eu não vou fazer isso porque eu não vou terminar nunca, né? Vou terminar mesmo. Mas aí, no Nordeste e Foco, eu gostaria de lembrar dois nomes interessantes. O nome de João Ribeiro, né? E o nome de Massimino Maciel. João Ribeiro de Laranjeiras e Massimino Maciel, usuário do Racite. Interessante, né? Dois dos maiores gramáticos que a língua portuguesa já teve. Dos reconhecidos, né? Em todos os espaços de língua portuguesa, né? De ter notícia. Então, aí a gente vai situar, trazer um pouquinho, recuar um pouquinho para a segunda metade do século XIX, mais uma vez, e lembrar que todo aquele movimento romântico, né, de euforia, de exaltação da língua nacional, é também ao mesmo tempo um movimento de luta vernaculista. Por que o daqui não é vernáculo? O vernáculo é o de Portugal, né? Então, diríamos que se trata de um conjunto de posturas contraditórias, inclusive contraditórias entre eles mesmos. Se tiver um tempo de ler as posições de Alencar, do começo até o fim, né, parece até que isso aqui não pode ter sido dito por Alencar, que disse isso aqui no começo. É impossível imaginar um negócio desse, né? Então, ora estava discutindo e negar, não, ali quando eu disse, não estava dizendo assim. Estava dizendo assim, né? O Gladstone Chaves de Mello tem um trabalho, para quem de fato acredita no que ele escreveu, tem um trabalho muito interessante de depoimentos do próprio Alencar em torno dessa história da língua brasileira. Ele disse, eu nunca acreditei nisso, quer dizer, ele foi um dos teólogos disso. Eu fiz muito mais para chatear o português, naquela euforia lusófona, vamos dizer assim, você dizia tudo, né? Então parece até algo assim meio responsável, mas que não era, faz parte daquele clima de construção de uma nação e de posturas radicais para que essa construção de fato se firmasse. Depois as coisas se assentam, como aconteceu com o modernismo de 22. Verifique que houve inclusive quem dissesse na época que o modernismo não saía da casa dos 30. Quem foi que disse isso em 1926? Tristão de Ataíde, que era um crítico literário impressionista, na linha inclusive do João Ribeiro, que é o quadro impressionista do Brasil, o crítico literário, o João Ribeiro. Então, ele era um impressionista e disse isso. Isso é um movimento de juventude, assim, de 22, eu não dou 1930 e não vejo nada sobrar disso aí. É só verificar o livro de crítica literária dele, ele está lá, ele diz isso com todas as letras. E teve depois que engolir, porque aquilo se acalmou e o movimento passou, andou, está entendendo? E, cara, as pessoas também se acalmaram, refizeram um pouco as suas posturas mais radicais, mas o modernismo pegou e o povo pegou. Então, o impressionismo tem isso, de você achar, funcionou o achismo, né? A opinião, aquela doxa, não é, professor? Né? Aquela doxa, né? Aquela opinião é montada, e depois você tem que ter cuidado, você passa vergonha, porque a coisa se mantém, e aquilo que você disse, você vai responder como? Mas você disse que não saía daqui, olha como sobreviveu até hoje, né? Então, tem que ter esse cuidado. Ora, então eu diria que é um conjunto de posições contraditórias que se digladiam, vamos dizer assim, né?
entre preocupações puristas, conservadoras, outras retardatárias e algumas até revolucionárias, com certeza, né? Ou se vocês quiserem, reformistas. É pior, reformista tem um certo termo, um tom pejorativo, eu até prefiro revolucionário, que se fazem representar por toda uma geração ansiosa de afirmações autonomistas e até mesmo separatistas. Quem defendia a língua brasileira queria uma separação. Que a Edith Pimentel Pinto, que também foi minha professora, chama de dialetistas. Tá? Então, são duas possibilidades, o dialeto português e o brasileiro, e aqui já é outra língua. Isso para os mais radicais, né? Então, porém, nos dois campos predomina a intenção de verdade, novidade, quer dizer, é tão legítima do Brasil quanto a de lá, né? Não tem uma mais vernácula que a outra. Então, sempre tinha, no fundo, era isso que estava em jogo, né? E não aquilo que eu vou falar daqui a pouco, que o Pinheiro Chagas chama aqui, por assim, de uma curiosa vergonha do português, que é o que se falava no Brasil, né? Ora, então, quer dizer, essa vernaculidade do idioma, da não corrupção da linguagem e da legitimidade das formas de dizer, o que é que tinha por trás disso? Às vezes tinha a mesma ideia, eram formas de dizer uma defesa diferente. Eles estavam defendendo, tinham formas de defender diferentes. E é isso que tem dado pano para as mangas, a Marie Quadros, que foi uma pessoa que foi minha contemporânea de faculdade de USP, né? Trabalha hoje em termos de purismo. Quer dizer, vocês estavam dizendo a mesma coisa, né, de forma diferente, né? Então, a corrente classicizante se incorporou no chamado grupo Maranhão, que algumas pessoas incluem no Nordeste, né? Essa denominação Nordeste brasileiro, né? Quando o Nordeste passou a ter preso com ele grande, Nordeste é uma denominação relativamente nova, que é um pouco a Sudene, né? Que é uma divisão para a questão de dinheiro, da corrupção do dinheiro nessa região chamada Nordeste. Mas, na verdade, quem estudou, né, até mais ou menos, no meu caso, né, que alcançou o estudo até a primeira metade dos anos 60, estava no ensino médio, né, eu não tenho nada na garantia, não tenho nenhuma reserva para esconder isso, né? A lição não sabe que não tem, né? Vamos lá, todo mundo foi do aluno quase, eu vou esconder isso, né? Só não foi quem não quis, né? Então, não foi Eduardo. Então, veja bem, a gente tinha o Sul, os estados do leste e o norte, e depois o lado oeste. Nós tínhamos os 4 pontos cardeais. Se eu perguntar hoje a vocês, quais são os estados do leste do Brasil? Vão ter dificuldade de me dizer quais. Parece que o Brasil não tem mais leste aqui. Você faz norte, não, sul, nordeste. Então foi a Sudene, a bendita Sudene. Então você tem os 4 estados do leste: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. Aí começava o norte. Essas divisões de sudoeste, esses arranjos, né, são mais arranjos políticos do que, de fato, pontos cardeais, né, vamos dizer assim, nítidos, né? Então, o Maranhão tem uma escola gramatical no Maranhão que causa inveja a qualquer país, né, que, por acaso, floresceu por isso, né? E era uma escola poderosíssima, que chegou a influenciar, inclusive, né? Você pensa o poder, né? E veja as figuras que defendiam esse purismo e a própria contradição dessas pessoas. Primeiro, Antônio Gonçalves Dias, vocês já escutaram o Gonçalves Dias, né? Francisco Solterno, o gramático, o mais purista de todos, né? E o Manuel Odorico Mendes. Veja bem, Gonçalves Dias é formado no aparelho Coibrão. É ali que ele chega, ele tinha recursos, né? Ele chega e absorve como ninguém, né? O português castiço de Portugal.
da norma. Lisboa foi para. Mas muito movido, né, pela corrente indianista no Brasil. Né? E por conta disso, né, ele se tirava até chacota com ele. Desafiava. Você escreve coisas assim sobre índios, como a gente podia dizer hoje, sobre bugres. Né? Faça uma coisa diferente. Faça algo diferente, para ver se você de fato sabe escrever o português, se você é esse clássico que muita gente diz que é. Então desafiou profundamente, os colegas desafiaram profundamente o Gonçalves Dias. Ele parou de escrever poemas indianistas e escreveu uma obra-prima dele que ninguém estuda, mas é a obra-prima de Gonçalves Dias, Cestilhas de Frei Antão. E derrubou Portugal do trono. Passou a ter, né, um dos padrinhos mais poderosos do romantismo português, que se chama Alexandre Eduardo, que passou a tratar Gonçalves Dias como se fosse um filho, uma reverência total. Né? Então ele teve este padrinho e ainda disse: olha, a literatura brasileira vai sair de autores como Gonçalves Dias, que valoriza o povo, a massa. Como se dissesse, a bugrada brasileira vai aparecer como personagem na grande literatura brasileira ainda. E se você olhar, verifique quais são os personagens dos grandes romances do Nordeste. Hoje, a obra-prima da literatura brasileira, Grande Sertão Vereda, é a nobreza. Verifique o que acertou Alexandre Fulano nisso. Então, ele se trabalhava essa linguagem indianista ou assim, descontraída do romantismo no Brasil, foi por uma opção, não por uma formação. Ele escreveu o clássico Cestilha de Frei Antão, né, e deixou os portugueses de boca aberta. Né. O Sotero dos Reis era de fato um gramático. Um gramático, inclusive, herdeiro da linha da gramática filosófica anterior e, digamos assim, de procedência francesa. O Sotero dos Reis, né, publicou, pelo menos em termos de gramática, apostila de gramática geral e aplicada à língua portuguesa pela análise dos clássicos. É o primeiro grande trabalho dele, que é de 1862, né? E publicou ainda, depois eu volto a isso. Publicou ainda Gramática Portuguesa de 1871 e é possivelmente, talvez, o gramático mais purista de que se tem notícia no Brasil. Né? Nós não temos gramáticas aqui, eu já tentei, mas eu consultei pela USP. Né? Mas infelizmente eu não podia tirar fotocópia, porque microfilmado, né? E entre uma coisa e outra eu terminei não microfilmado. Não sei como é que eu posso ainda ter acesso a isso. E a outra pessoa já referida aqui, que é o Manuel Odorico Mendes. O Manuel Odorico Mendes, que viveu também entre 1799 e 1864, não era gramático, absolutamente não era. Era o grande intelectual do grupo, que sempre isso aconteceu. Os grandes grupos, assim, ou revolucionários ou conservadores, você tinha um intelectual como Gramsci, que se chama de orgânico daquilo ali. Então, Odorico Mendes era o latinista, o grande pensador clássico deles, né? O grande tradutor de línguas do grego, latim, etc. As primeiras traduções de obras de Vigílio, como a Eneida, as Bucólicas, as Geórgicas, em que se tem notícia no Brasil, foram elaboradas pelo Odorico Mendes. Né? Então era aquele suporte, aquele sustentáculo erudito do grupo. Né? Como foi, de certa forma, a figura do Graça Aranha, né, no movimento modernista. Porque Graça Aranha não tem nada de modernista. Pode ler Canaã, pelo amor de Deus. Não tem nada disso. Agora, ele aderiu ao movimento. Porque você não ia rejeitar. Mas era um cara muito bem situado no grupo, está entendendo? Então, se você quer apoio de uma pessoa já reconhecida, então aceitar o apoio do Graça Aranha. Mas o Graça Aranha é uma figura do movimento anterior. Movimento anterior, né? Então, mais ou menos é o papel do Odorico. E ainda, vamos dizer assim, deixa eu ver se eu me perdi, né? Tem mais alguma obra que eu deixei de dizer, não, acho que está certo, né? Ora,
Este movimento, verifique quando é que nasce, né? Em 1862, esse grupo do Maranhão, que depois é chamado como se fosse uma espécie de antonomasia, né? A São Luís, né? A Atenas brasileira. Então você troca o nome da cidade, né? Por uma alcunha, por um epíteto, que é aquela figura de linguagem antonomásia. Ficou com isso durante muito tempo, né? Como Atenas brasileira, por abrigar, né, esse grupo intelectual, né, de estudiosos da língua portuguesa, gramáticos, no caso. Né? Ora, nesse contexto, nesse período que ainda estou chamando de vernaculista, né, duas grandes polêmicas de natureza purista se instalam. A que envolve José de Alencar contra Pinheiro Chagas, todo mundo sabe disso, né? Em 1870, já está mais para o final do período, da segunda metade. Pinheiro Chagas, que mexia com todo mundo, inclusive levantou a voz, inclusive uma voz conservadora, ele tinha por trás do Pinheiro Chagas Castilho. Castilho era o grande intelectual do romantismo português. Você não conhece Castilho como grande escritor, grande poeta. Não vou fazer algumas coisas, mas era o grande latinista, o grande tradutor do grego e do latim na época. Castilho aparece com a figura do romantismo, mas as obras de Castilho que vocês conhecem. Era um tipo do Eurico Mendes, com braço de aranha. Então, Castilho sustentava Pinheiro Chagas, que era um medíocre, inclusive o poeta ruim, um escritor ruim. Se é que eu posso chamar de ruim, depois eu vou dizer, verifica a linguagem do professor Ponziano, quando ele é ruim, ou se fosse alguma coisa para comer, não é? Mas eu estou lhe dizendo em um sentido, imagina, um sentido mais ou menos popular, vamos dizer assim, né? Então, essa polêmica que o Pinheiro Chagas propõe concertos de linguagem para Iracema. Você imagina se ele ia aceitar isso? A idade, se aquele é lá um romance, aquela é uma lenda indígena insignificante. Então, arrasa com Iracema. Pois não tem muito tempo que fizeram coisa semelhante com Raquel de Queiroz no 15 em Portugal. A primeira edição do 15 em Portugal, que foi nos anos, metade dos anos 70, mais ou menos, Portugal, a editora, com algum escritor português à frente, propôs a Raquel de Queiroz uma publicação portuguesa do 15, desde que ela aceitasse uma revisão de português, de gramática do texto. Ela disse o quê? Eu não preciso de revisão de publicação de meu livro em Portugal. Então, de jeito nenhum aceito isso. Então, tem uma tradição desse tipo de desfeita, vamos dizer assim, né? Então, Pinheiro Chagas fez isso com Iracema, para além de considerar Iracema uma lenda qualquer, uma coisa menor, né? E a outra polêmica dessa fase é a polêmica que se instala entre Camilo Castelo Branco, mas aí já é um grande nome, talvez um dos maiores romancistas de língua portuguesa, e Carlos de Laet, que é autor da Antologia Nacional, que fez história no Brasil, ele e o Fausto Maqueto. Exatamente por correções de linguagem. Não é que o Camilo Castelo Branco acha que Fagundes Varela não sabe escrever português? Você pensa, não sabe escrever. E critica a beça. Critica terrivelmente este poeta romântico. O Carlos de Laet, que estava, naturalmente, com a sua recomendação de leitura de textos do Fagundes Varela, que a Antologia Nacional retoma muitos autores da literatura, mesmo os criticados, mesmo os românticos, está entendendo? É um dos primeiros grandes registros, inclusive para a escola, a gente toda essa relação com a escola, né? e não aceita isto. E além de uma das críticas que o Camilo Castelo Branco faz, ele usa a seguinte expressão: houveram verões terríveis. Aí Carlos de Laet não aguentou. Acaba com Camilo. E Camilo vai tentar justificar historicamente. E vai dizer que foi o tipógrafo que errou. E vai um horror.
e não consegue sair desse drama, né? São coisas de brasileiro, né? Então tem esse tipo de história. Interessante, está tudo registrado, né? Tudo registrado. Bem, então nós temos aí esse período chamado, mais um pouquinho para frente, no final do século, que é cientificista, ou se vocês quiserem, cientificismo é um termo que desabona, né? Vamos chamar de científico, né? Pegando um grande esforço, que é neste período que aparece o João Ribeiro e o Marcelino Maciel, sendo que o Marcelino Maciel é de fato gramático. O João Ribeiro chama de gramático dublê de botânica. Eles brigavam demais, né? Demais. O Marcelino Maciel é um gramático, né? Assim, atrás da origem das palavras, a semelhança das teorias linguísticas alemãs, né? É o Schleicher, que é o grande modelo do Maciel, que tinha criado uma classificação das línguas em isolante, aglutinantes e flexivas. E projeta isso na história. Como que as línguas todas passaram uma fase pela denominação de língua isolante, evoluíram para aglutinante, e as evoluídas totais de hoje são flexivas. Então é o estado de desaparecimento, que é o modelo da biologia, da ciência da vida. E eles tinham um grande exemplo, que era a língua latina, que eles conseguiam remontar a sua origem, o crescimento, o desenvolvimento e a morte. Então pensaram que todas eram assim. Então é esse dublê, né? Mas é nosso. Mas a gramática do Maciel foi muito mais gramática para a escola, para o mundo do estudo secundário, do ensino secundário, do que a gramática de João Ribeiro, que é a princípio bastante normativa, mas ele já foi abrandando, até porque foi um homem que viveu também na Alemanha, na França, dominava muitas línguas, né? E tinha uma profunda sensibilidade pela cultura popular, pelo folclore, que eles chamam de folclore, né? O livrinho dele é o Folk. O livrinho dele é o Folk, entre outros livros que ele escreveu. Então todo esse contato com a cultura popular, né? E com determinados escritores também que trabalhavam na época na Europa a geografia linguística, e com um escritor que os meus alunos de estilística, eu costumo apresentar isso para eles, né? Que é o Karl Posler, né? Que é um dos pais da estilística idealista alemão. Posler, né? Que são os dois grandes teóricos da estilística idealista, que é o Posler e o Léo, que são eles que trazem a estilística para a escola estilística espanhola, do Amado Alonso, do Martim Alonso, do Carlos Bolsonho, desse pessoal, que nós temos aqui os nossos representantes. Portela, Costa Lima, Silveiro Santiago, que são formados nesse aparelho. Portela só fala agora, desse aparelho aqui, né? Então, este conhecimento e essa leitura deste pessoal abranda o espírito gramatical de João Ribeiro. João Ribeiro passa a ser crítico literário, a Academia publicou, se eu não me engano, são 9 volumes de crítica, eu tenho 7. A conta do Vitorioso, mas eu tenho, tá? Eu tenho, me faltavam 2, né? Então, o João Ribeiro sai deste mundo da gramática, da seleção, da opinião, e se envereda por uma outra linha de estudos linguísticos, que a gente pode dizer que é possivelmente, né, a pessoa no Brasil, o estudioso no Brasil, que primeiro pensou a língua em forma sociolinguística. Nós vamos ter algumas obras, não mais daquela linha geométrica inicial, né? Ele escreve, né, obras como As Curiosidades Verbais, as frases feitas, a língua nacional, de um texto belíssimo, editado inclusive por uma edição sergipana, que ocorre lá pelo Jorge Carvalho. Eu era diretor de centro na época. Saíram vários volumes, depois faz que o negócio do dinheiro deu bolo, mas depois saiu novamente. Ali tem um volume A Língua Nacional, páginas estéticas e os estudos filológicos, né? Esse aí que eu falei, o folclore, e os volumes que são críticas,
que a Academia tem publicado, são 9 volumes, né? Hoje são caros, são bem caros, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para terminar, eu já falei, já preconceitos, né? Então, então, o primeiro gramático, que ele de fato nunca negou, ele foi uma pessoa que assumiu tudo que foi na vida. João Ribeiro tinha uma personalidade extremamente assim, humana e reconhecia, né, dos seus erros, dos seus excessos, né? Ele foi uma das pessoas que mais machucou o Machado de Assis, mas depois ele reconheceu, né? Então, foi o primeiro gramático, né, que revelou interesse e simpatia pelos fatos linguísticos populares como berço de qualquer um outro nível de linguagem, inclusive o nível erudito e o nível sofisticado. Portanto, o século XIX é o espaço-tempo da apoteose, do sentimento, né, e a anatomia da língua, isto é, do nacionalismo exacerbado à concepção de língua como organismo vivo, que é o darwinismo. As línguas nascem,